Bom dia, criançada! Um bom dia para vocês. Começa agora mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Itajibá. E hoje nós temos uma lição muito linda e muito especial que fala José, o irmão que soube perdoar. Olha que lindo, gente. Vamos falar sobre o perdão. Então, crianças, este daqui é o Jacó. Isso aí. E o Jacó, ele tinha muitos filhinhos, muitos filhinhos mesmo. Então, vamos descobrir quantos filhinhos tinha o Jacó? Olha só, contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, ele tinha filhinhos, né? 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O Jacó tinha 12 filhinhos, pessoal. Olha que legal. Então, o Jacó, né? Ele tinha uma esposa chamada Raquel. E o Jacó amava muito Raquel, né? E com Raquel, ele tinha 2 filhinhos, o José e o Benjamim. Isso aí, o José e o Benjamim. E um dia, né, Jacó, ele deu um presente para José. Ele deu uma túnica, que era uma roupa que usava na época, sabe? Uma túnica muito bonita, toda colorida para o José. E os outros irmãos de José ficaram com muita inveja, muito chateados, né? Que o pai tinha dado uma túnica para José e não tinha dado para eles. Então eles ficaram com muita raiva. E José teve um sonho também, pessoal. José, ele sonhou uma vez que os feixes de trigo, né? Que eles colhiam os trigos, os feixes deles, dos irmãos, se curvavam para o feixe de José. Então os irmãos ficaram muito chateados com isso, ficaram zangados. E aí, né, eles ficaram com mais raiva ainda de José. Então os irmãos de José, eles foram cuidar dos rebanhos da família, né, que estava lá precisando de cuidados. E o pai de José então falou assim: olha, José, vai lá e leva comida para os seus irmãos. José era um filho muito obediente, então nem pensou 2 vezes, foi logo levar comida para os irmãos, né? E isso também era um dos motivos pelo qual os irmãos não gostavam de José. Porque como José era muito obediente ao pai, então eles achavam que o pai só gostava de José, não gostava deles e tal. E aí eles ficavam com muita raiva ainda e muita inveja de José. Então José foi lá, né, levar comida para os irmãos. Mas na hora que José chegou, pessoal, os irmãos pegaram José e jogaram José em um poço, isso mesmo, um poço bem fundo, cavado na terra. E ó, jogaram José lá no poço, ó, puf! Gente, tadinho de José, ele caiu no poço, e agora? Mas os irmãos ficaram todos felizes, porque tinham jogado José no poço, né? Todo mundo ficou feliz. E aí veio um homem passando e ele comprava escravos. Então os irmãos de José foram lá, negociaram com ele, venderam José como escravo. Isso mesmo, jogaram uma cordinha lá, ó. Pegaram José nessa cordinha, prenderam José, pessoal. Prenderam o coitadinho do José. Isso aí. E o José foi levado, gente, como escravo lá para o Egito, tadinho, ó. Gente, tadinho. Foi levado para o Egito como escravo. E os irmãos pegaram a túnica de José, rasgaram, né? Passaram sangue de animal na túnica de José para dizer que era de José. E levaram até o pai. E com
contou para o pai, falou para o pai que José tinha morrido. Olha, gente, que coisa mais triste e feia de se fazer. Nossa, e o pai de José ficou tão triste, chorou tanto, tadinho, né? Porque ele achava que José tinha morrido, né? E ficou muito, muito triste mesmo o paizinho de José. Então, pessoal, quando José chegou no Egito, ele passou por muitas situações difíceis. Muitas situações mesmo, muito triste. Vocês acreditam que José chegou a ser preso lá no Egito? Sério, ele foi preso, isso aí. E quando José estava lá no Egito, né, na prisão, o guarda gostou muito dele. É tanto que ele gostou que deixou José até cuidar dos prisioneiros lá. Teve um prisioneiro uma certa vez que ele era copeiro do rei, ou seja, ele servia vinho para o rei. E ele sonhou, né, que ele servia o rei. Aí José chegou e contou, falou para ele que o sonho dele significava que ele voltaria a servir ao rei. E não foi que aconteceu isso? Passou um tempo, chamaram ele novamente para ir servir ao rei, que o rei do Egito era o faraó, né? Conhecido o faraó do Egito. E aí chamou novamente o copeiro para servir. Então José falou assim: olha, quando você chegar lá, não esqueça de mim, né? E me ajude a sair da prisão. Aí o copeiro foi. Só que, pessoal, o copeiro esqueceu de José, ele não lembrou de José. Então, passou um tempo e o faraó teve um sonho muito estranho. Ele sonhou que tinha umas espigas grandes, bonitas, suculentas, e de repente nasceram outras espigas bem mirradinhas, bem sequinhas, e elas engoliram as espigas grandes e suculentas. Nossa, Faraó acordou assim, assustado, que sonho estranho. Aí depois ele voltou a dormir e teve outro sonho. O Faraó sonhou que tinha vacas gordas, bonitas, e vieram outras vacas bem magrinhas e comeram as vacas gordas. Aí o Faraó pensou, não, esse sonho tá muito estranho, e mandou chamar, né, os sábios lá do palácio, os sábios de Faraó, e perguntou, né, para eles o significado dos sonhos, mas ninguém deu uma resposta que o Faraó, né, entendesse como correta. Então, o que aconteceu? O copeiro lembrou de quem? De José, e contou para o faraó. Então o faraó mandou chamar José e foi lá. Aí José veio. O faraó contou o sonho e José, né, usado por Deus, porque Deus, né, usou José naquele momento. Deus falou no coração de José, Deus falou para José o significado daquele sonho. E aí José falou para o rei que aquele sonho significava que haveria 7 anos de abundância, de muita comida, mas também depois desses 7 anos haveria também 7 anos de escassez, onde não haveria comida para ninguém. Aí o rei ficou assim, nossa, né? Esse homem realmente é um homem de Deus. E aí foi que Faraó nomeou José como governador do Egito. E aí José começou a cuidar de todas as coisas do Egito, das comidas, para não faltar. Quando chegasse o tempo de escassez, ele ia guardar as comidas tudo direitinho, porque, né, o faraó percebeu que José era um homem de Deus, um homem de confiança. Então, né, quando chegou o tempo de escassez, de fome, lá o pessoal lá da casa de José, da casa de Jacó, não tinham comida também não. Então Jacó
falou com seus filhos para ir até o Egito, porque só tinha comida lá no Egito. Aí foram todos lá para o Egito. E, gente, eles chegaram lá, eles não reconheceram José, porque já tinha passado muito tempo. E aí José deu comida para eles levaram de volta, né? E aí, depois que eles levaram de volta, acabou a comida de novo, tiveram que buscar mais. Aí eles voltaram para pegar comida lá. E foi lá que José revelou para os seus irmãos quem ele era. Era José, né, que eles tinham jogado no poço, que tinha vendido como escravo. E, gente, na hora que os irmãos souberam que era José, eles ficaram com tanto medo, eles falaram, pronto, agora José vai se vingar da gente, ele tá com muita raiva da gente. Só que aconteceu uma coisa muito linda. José perdoou, José não estava mais com raiva dos seus irmãos. José chorou tanto, mas chorou tanto de alegria, porque ele estava com tanta saudade da sua família. Ele esqueceu todas aquelas coisas ruins que os irmãos tinham feito, sabe, gente? E aí ele resolveu perdoar os irmãos. E sabe por que José perdoou os irmãos? Porque José era um homem de Deus, que tinha um coração puro, né, diante de Deus, que obedecia e amava a Deus. Então, Deus tratou o coraçãozinho de José, limpou toda a ferida, toda a tristeza do coraçãozinho de José, né, e ele conseguiu perdoar os irmãos. Aí os irmãos foram até o pai e contaram a verdade para o pai, o que tinha acontecido com José. Aí o pai ficou tão feliz que ele foi correndo ver José lá no Egito, abraçou seu filhinho amado, né? Olha que lindo, gente. E aí José chamou toda a família para morar lá no Egito, porque lá no Egito não tinha falta de comida, né? José era muito inteligente, Deus deu sabedoria a José e José guardou as comidinhas tudinho direitinho. E aí toda a família de José foi morar lá no Egito, junto com José. Olha, gente, que bênção, que maravilha. Tá vendo como é importante a gente perdoar? José, ele era feliz. Sabe por que José era feliz? Porque ele tinha um coração perdoador. Ele não deixava a tristeza ficar no seu coração. Ele perdoava, ele amava as pessoas. E nós também precisamos ser assim, precisamos perdoar. Se alguém fez algo, um amiguinho, te falou alguma coisa que te deixou triste, ou fez algo que te machucou, não guarda isso no seu coração. Você precisa perdoar esse amiguinho para que seu coração esteja cada dia limpo e feliz. Quando a gente perdoa, a gente fica mais que feliz, mais alegres, né? Porque quando perdoamos, nos tornamos pessoas melhores a cada dia. E Deus quer o melhor pra gente. Papai do céu nos ensina isso. E essa lição de hoje veio nos ensinar isso também, a importância do perdão. Não importa o que façam com a gente, né? Precisamos perdoar para que possamos ser perdoados. Porque nós também erramos, sabia? Nós às vezes falamos coisas que não devemos falar, né? Às vezes fazemos coisas que não devemos fazer. Mas nós também somos perdoados por Deus quando nós nos arrependemos e pedimos perdão para Ele, Ele nos perdoa. Então, como é que eu quero ser perdoado se eu não consigo perdoar? Não é? Então, temos que pensar nisso. Se queremos ser perdoados, precisamos perdoar também. E agora, pessoal, já aprendemos a nossa lição de hoje. Essa história tão linda e tão abençoada, essa história de José, que fala sobre o perdão, que não importa o que aconteça na nossa vida, não podemos perder a alegria do Senhor em nossas vidas e liberar o perdão, tá bom? E agora, o que vocês vão fazer? A atividade de hoje é o seguinte: vocês vão fazer um desenho muito bonito mesmo, e mandar para o grupo, tá? Sobre a lição de hoje. Os juniores, vocês vão fazer o desenho e vão falar também sobre o tema, né? Sobre o que a história te ensinou, tá bom? Então, estamos esperando. Um beijo. Gente, mas temos que, antes de encerrar, falar com o Papai do Céu. Então, aí onde você estiver, feche os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu.
Papai do céu, muito obrigado pelo dia, pela nossa vida. Ó Papai do céu, nos ensine a cada dia a perdoar, nos dê um coração perdoador, Pai. Ó Deus, nos proteja e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, criançada. Então, até domingo que vem. Beijão para todos vocês e tchauzinho!